Você já conhece o Clube do Livro do canal My News? Um dos benefícios exclusivos para os membros do canal. Seja membro e ganhe descontos especiais no livro do mês. Participe de bate-papos exclusivos. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News. Marina, muito obrigada por voltar aqui ao My News e conversar com a gente sobre esse contexto tão difícil, né, que a gente está vivendo. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, a gente está conversando hoje no dia 31 de março, que é um dia triste para a história brasileira, e que em uma semana que começou ali com a demissão do ministro da Defesa, depois de rejeitar um alinhamento total das Forças Armadas com o presidente Jair Bolsonaro, hoje o novo ministro da Defesa, Walter Braga Neto, na primeira ordem oficial dele, né, nesse dia 31 de março, falou que o golpe, na verdade, era um movimento. Em uma nota, ele disse que o período da ditadura serviu para pacificar o país e deve ser celebrado. Você acredita que a gente corre o risco de uma nova ruptura institucional depois de mais de 5 décadas? Bem, primeiro é lamentável que, num dos momentos mais difíceis da história do nosso país, com uma crise econômica que temos mais de 14 milhões de pessoas que estão desempregadas, temos mais de 300 mil pessoas que perderam suas vidas, milhões de brasileiros contaminados, uma situação de completa insolvência do governo, a gente chegue a essa data que é para ser repudiada, e nesse contexto tão difícil, inclusive de uma crise política e institucional, com tudo que aconteceu ontem, com mudanças do Ministério da Defesa, as três forças fazendo um ato de renúncia coletiva, o presidente correndo atrás para dizer que não foi renúncia, que foi ele que exonerou, e o ministro da Defesa assume dizendo que é para celebrar esse dia que deve ser repudiado. Não é uma celebração, todos devemos estar prontos para repudiar ditadura nunca mais, tortura nunca mais, cerceamento da liberdade individual, coletiva, da liberdade de expressão, nunca mais. Então, essa situação que nós estamos vivendo hoje é porque nós temos um presidente que é historicamente conhecido como uma pessoa que defende ditadura, ele é golpista, e ele cria o tempo todo instabilidade, ao ponto de, tentando fazer um ato de força, numa data que para ele é simbólica, ele faz uma exoneração do ministro que saiu dizendo que durante o período em que ficou à frente do comando como ministro da Defesa, ele fez de tudo para preservar as Forças Armadas como instituição de Estado. Então, ele demite esse ministro e, em lugar de ter solidariedade por parte dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, os comandantes se solidarizam com aquele que saiu dizendo que as Forças Armadas devem ser tratadas como instituição de Estado. Ou seja, o presidente tentou fazer um ato simbólico de força, mas o repúdio das instituições democráticas, do Congresso e da ala das Forças Armadas, que tem demonstrado não estar, digamos, nessa lógica golpista do presidente Jair Bolsonaro, os desautorizou, né? Houve um processo aí de desautorização e eu espero que continue assim. A nossa Constituição assegura que o governo é um governo civil e que as Forças Armadas estão subordinadas a esse governo civil, obviamente que como instituição de Estado. A senhora acredita que, a despeito, então, dessas tentativas autoritárias, as instituições brasileiras são fortes o suficientes para preservar a nossa democracia? As instituições brasileiras estão resistindo fortemente. Obviamente que esse processo constante de tentativa e erro do presidente não vai cessar. E aí a vigilância tem que ser maior.
por parte do Congresso, por parte do Judiciário, por parte da sociedade e, obviamente, que por parte daqueles que respeitam e devem respeitar por obrigação de ofício a nossa Constituição, que é a força estatal, de qualquer que seja a força, seja a Polícia Federal, o Exército, Marinha, Aeronáutica. Nós tivemos, inclusive, um ato de tentativa de insubordinação das PMs, feito por várias pessoas da base do governo, instrumentalizando uma situação terrível em que um policial entrou numa situação, pelo que se vê na imprensa, de surto, e eles tentam usar isso para insuflar a desobediência das PMs aos governadores, aos seus comandantes em chefe. É a primeira vez que a gente vê uma situação em que, não é, por parte do presidente da República e de seus aliados, um incitamento, não é, à desobediência à lei e à ordem. Eles, sim, fazem incitamento à desobediência, né, à ordem democrática do nosso país. A gente já viveu, e aí eu nem vou falar da pandemia nesse momento, já quero falar disso, mas diversas crises desde a redemocratização, né? Cito o impeachment, enfim, várias crises políticas relacionadas à corrupção. É a pior crise política desde a nossa redemocratização, ou a mais perigosa, talvez? Qual é a dimensão histórica que você coloca nesse momento, Marina? É, sem dúvida, a maior crise da história do nosso país. Porque nós temos uma conjunção de uma pandemia que é muito difícil de ser tratada no mundo inteiro. Nós temos um governo que não seguiu os protocolos indicados pela Organização Mundial de Saúde, pela ciência, e nem se espelha nas boas práticas que estão dando certo em outros lugares do mundo. Então, tudo isso tem gerado o agravamento dos problemas sociais, com desemprego, com a economia completamente em frangalhos, milhões de brasileiros passando fome e o risco de aumentar essa situação de degradação, de pobreza, o sistema de saúde colapsado e a classe médica e todos os servidores da área de saúde estão em situação de completo desespero, né? Com a ameaça de faltar os medicamentos para as UTIs, as pessoas estão exaustas, um governo que estimulou o tempo todo o contágio pela aglomeração, não estimulou o uso de máscara, é a pior crise. E como se não bastasse os problemas de saúde, econômicos, sociais, nós temos um governo que o tempo todo ele estressa as instituições e, sinceramente, não é um governo que não se preocupa com os rumos da sua nação, não se preocupa com o seu país, se preocupa com o poder, com o projeto de poder, se preocupa com a eleição, não tem empatia, não tem solidariedade. Como pode alguém querer criar uma crise política, uma crise para instabilizar, criar uma situação de instabilidade na nossa democracia no meio de uma pandemia? Só alguém que não tem o mínimo de sensibilidade e respeito pela vida, porque numa situação como essa, aumenta a insolvência, que já estamos nela, e o que nós teremos aí será um agravamento, porque já temos aí mais de 3 mil mortes que acontecem num dia, temos a maior média de mortalidade já dos últimos tempos, são mais de 12 milhões de pessoas que estão contaminadas. É a maior crise desse século, não tenho dúvida. E aí eu queria pegar um assunto que você coloca também, que eu sei que é caro na sua trajetória política, que é da pobreza e da miséria. Hoje o IBGE divulgou os números de desemprego que estão alarmantes, o governo tardiamente anunciou o pagamento do auxílio emergencial, que muitos economistas, inclusive, avaliam que é baixo e vai ser mais restrito também. Que resposta o governo deveria estar dando para essa situação da pobreza e da miséria? E aí eu reforço que a resposta do presidente tem sido contrariar o lockdown, né? Mas a resposta correta, na sua avaliação, qual seria? É a combinação de muitas ações. A melhor resposta para o problema da economia é resolver o problema da pandemia. Sem a vacina, sem um processo de imunização,
sem o sistema de saúde funcionando a contento, não tem como resolver o problema da economia. Numa situação de agravamento, em que temos 14%, né, de pessoas que nós, segundo o IBGE, né, a taxa de desemprego no país ficou em 14% no trimestre que foi encerrado em 2021, e temos hoje 14 milhões de pessoas procurando emprego. Quando você soma todos esses dados, desempregados, os que viviam na informalidade, os que desistiram de procurar emprego, nós temos aí mais de 40, 50 milhões de pessoas em situação de penúria. Então, uma saída é o auxílio emergencial. Nós estamos numa guerra, e numa guerra você tem que priorizar os recursos para poder sair vencedor. Como é que você sai vencedor? Preservando aquilo que é essencial. O que é o essencial? É a saúde das pessoas e elas poderem ter o mínimo para sobreviver. Então, o auxílio emergencial. E esse governo não tem a mínima sensibilidade para fazer essas ações. O outro lado é ter um governo que não dê sinais trocados para os investidores. O Brasil vem perdendo investimentos e pode perder muito mais, não só porque nós estamos nos transformando em uma espécie de celeiro de mutação do vírus e de acomodação do vírus em várias formas de contágio e que são letais e com muito mais capacidade de se espalhar na população, contaminando a população, né? Então, o Brasil já tem esse problema, mas, como se não bastasse, o Brasil tem problemas graves na área ambiental, que na área de relações exteriores, que mudou agora o ministro, mas a comparação que eu faço é o seguinte: tirou o Ernesto Araújo, que era uma espécie de chama, de labareda, não é? Queimando as relações e a imagem do Brasil fora do Brasil, e dentro do Brasil também. Mas ficou a fonte, uma das principais fontes, o braseiro que provoca esse incêndio, é o Ricardo Salles. O Ricardo Salles vai continuar alimentando, não é, a fuga de investimentos e da possibilidade de investimentos do Brasil no momento em que a gente mais precisa. E, como se não bastasse, prejudicará, e já está prejudicando, as commodities brasileiras, porque muitos mercados estão se fechando para nós, muitas oportunidades de contratos comerciais estão se fechando para nós. Nós vamos ter no dia 22 a Cúpula da Terra, que o presidente Biden está convocando para o Dia da Terra, não é? E o presidente Biden, com certeza, vai colocar a agenda cuja, digamos assim, o eixo estratégico é fazer com que a recuperação econômica ajude a resolver um problema tão ou mais grave do que a pandemia, que é o problema das mudanças climáticas. O Brasil não tem a menor condição de continuar defendendo as posições que vêm sendo defendidas e praticadas pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro antiambiental Ricardo Salles, porque nós vamos ficar trancados pelo lado de fora. E isso é muito ruim para um país que não é o problema, deveria ser a solução. O Brasil já foi a solução para reduzir a emissão de CO2, para controlar por política pública desmatamento e ter uma imagem altamente respeitável e respeitada. Agora, ele destruiu tudo isso e nós viramos um páreo em saúde pública, um páreo ambiental e um páreo em direitos humanos. E aí é bem curioso isso, porque nessa troca ministerial saiu o Ernesto Araújo, que, né, não fazia um trabalho ali para tentar mudar a nossa imagem, né, talvez pelo contrário, mas Ricardo Salles ficou. Então, se ele trabalhar, se o novo ministro trabalhar na imagem, que a gente não sabe ainda como vai ser, a prática não mudou. O que o Brasil tem a apresentar, Marina, nessa cúpula que o presidente, inclusive, foi convidado pelo presidente americano? A medir pelo que temos hoje, nada. Apenas problemas. Uma agenda que pudesse fazer frente ao desafio que está posto no mundo,
revisitar, inclusive, as metas de redução de CO2 dos compromissos brasileiros, para que eles fiquem à altura do que foi acordado no Acordo de Paris, é recuperar o plano de prevenção e controle do desmatamento, que já deu certo durante 10 anos e reduziu o desmatamento, é ter uma atitude de, junto com o agronegócio brasileiro, iniciar um processo de certificação dos nossos produtos, da nossa agricultura, para que todos possam ter segurança de que nós não estamos vendendo alimentos que estejam sendo produzidos em prejuízo do equilíbrio do planeta, em função da destruição da Amazônia e a emissão de CO2 para prejudicar ainda mais os esforços que estão sendo feitos para equilibrar a temperatura da Terra em 1,5 graus Celsius. Então, o presidente da República precisa levar uma agenda que seja muito mais do que um humilhante pires na mão, fazendo chantagem, uma coisa vergonhosa, dizendo que só vão proteger a Amazônia se nos pagarem para isso. Eu pergunto a quem está nos assistindo, se você tem algo que é muito precioso, como, por exemplo, seu filho, e alguém olha para ele e acha que ele não está devidamente cuidado, você diz que só vai cuidar do seu filho se alguém pagar para que você cuide do filho, você podendo cuidar. O presidente da República precisa imediatamente colocar em funcionamento para as finalidades para as quais foi criado o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia foi criado durante a minha gestão, discutido palmo a palmo com o BNDES, Ministério de Relações Exteriores, com o governo da Noruega, com sociedade civil, com vários setores, e é um plano que estava nos ajudando a aumentar aquilo que nós já havíamos feito. O plano não foi assim. Se vocês nos ajudarem, nós vamos fazer. Nós conseguimos mais de 2 bilhões de dólares, porque nós fizemos. E para fazer ainda mais, recebemos um recurso a fundo perdido, e que o governo quer usar para regularizar a área desmatada, roubada da União. Então, o governo não tem uma agenda estratégica, e agora a gente é cobrado por todos os lugares do mundo, inclusive o próprio presidente Biden, dizendo que se o presidente do Brasil não tomar medidas em relação à Amazônia, né, vai ter uma série de problemas e podendo até sofrer algum tipo de sanção. Olha, por que se está dizendo isso em relação ao Brasil? Porque a Amazônia é um vetor de equilíbrio do planeta, mas é também um vetor de destruição. Todo o estoque de carbono que nós temos é como se fosse uma bomba atômica capaz de desequilibrar o mundo se for lançado na atmosfera. Então, ter soberania significa ter responsabilidade. Soberania não é sinônimo de fazer o que bem quer em prejuízo do seu povo, do seu patrimônio natural e em prejuízo da vida dos 7 bilhões de seres humanos. Soberania, quanto maior, não é? E quanto mais importante aquilo sobre o que você é soberano, mais responsabilidade implica. Uhum. E aí só queria também lembrar que o presidente americano criou um pacote de desenvolvimento para a saída da crise econômica que leva em conta parâmetros ambientais. Então, não é um impedimento ao crescimento, à retomada, pode ser uma aliada, como a senhora muito bem falou. Marina, para a gente encerrando aqui nossa conversa, queria falar um pouco sobre 2022. A rede recentemente fez o Congresso Nacional, realizou ali um encontro virtual, né, nesse momento. Como que a senhora se vê em 2022 nessa disputa que já está começando a ser construída há algum tempo, né? Como cabeça de chapa, como vice, se articulando ali com o movimento progressista? Nós fizemos, de fato, o nosso congresso da Rede Sustentabilidade durante esse final de semana, foi 100% online, em função da pandemia, e a gente já fazia assim antes, metade, porque a gente não tem recurso, nós não temos fundo partidário, somos um partido pequeno, mas com uma relevância muito grande no cenário político brasileiro. É só ver a ação dos nossos parlamentares no Congresso Nacional e o trabalho que a rede faz de um modo geral. A minha participação, eu nem fico pensando em 2022,
Eu penso que a nossa melhor participação é agora, em 2021, no contexto dessa crise política, econômica, social, política de valores em todos os sentidos. Quem ficar apenas maquinando 2022 não está entendendo o que está acontecendo com o povo brasileiro. A melhor forma de contribuir com uma eleição que trate de como vislumbrar algum horizonte para o Brasil. Nós estamos sem horizonte. Não é? Qual é o horizonte que a gente pensa? Como integrar o Brasil aos esforços que estão sendo feitos no mundo, como faz agora o presidente Biden, a União Europeia, o Reino Unido, para que a recuperação econômica seja também a recuperação ambiental referente ao problema das mudanças climáticas. Nós não temos como não nos integrar. É preciso que o debate passe por aí. Como é que a gente se integra aos esforços de um mundo que cada vez mais a tecnologia vai substituindo o trabalho humano pela máquina, gerando inúmeros problemas para que a humanidade possa caminhar daqui para frente. Né? Como é que nós vamos criar um sistema de cooperação na América Latina e com os demais países do mundo para enfrentar o grave problema de saúde pública que não vai embora tão cedo e que é uma lição para que nunca mais se negligencie a saúde planetária. Né? O Brasil precisa ter uma agenda que olha para o respeito à dignidade humana, ou seja, encarar o problema da desigualdade, da pobreza, da fome, tem que olhar para a questão da educação, a proteção e uso sustentável dos recursos naturais, além de uma economia que parta de um novo ciclo de prosperidade. Eu me mobilizo junto com todos os democratas que não querem passar uma borracha nos erros do passado, inclusive erros gravíssimos no terreno da ética, não é? E nem quer prevalecer esse presente genocida, autoritário e incompetente do governo Bolsonaro. Por isso que eu participo dos esforços junto com o PDT, o Cidadania, com o PSB e juntamente com o Partido Verde, para que a gente possa partir da seguinte questão: não é ter um projeto para uma pessoa, não é, digamos assim, pensar primeiro a pessoa para o projeto. É a gente pensar primeiro o projeto. Depois de ter articulado principalmente com a sociedade, é pensar qual é a melhor pessoa para liderar esse projeto que não nos leve a ter que reeditar o passado e nem ficar refém desse presente que está destruindo o nosso futuro. Esse é o esforço que eu participo. Eu já participei de 3 campanhas e participo com muita tranquilidade, porque mesmo nas campanhas em que eu participei, eu coloquei como termo de referência: não é uma questão de projeto de poder, é projeto de país, não é apenas um esforço de eleição, é como se descortina novos horizontes e um ideal identificatório para a nossa nação. Tá certo. Marina, super obrigada por voltar aqui ao My News, pela nossa conversa, e espero que a gente possa se falar em um momento melhor daqui para frente. Obrigada, viu?